Bom, queridos, tudo bem? Como a gente havia conversado nas aulas, eu não quis tomar o tempo de vocês durante, no decorrer das aulas, com as leis de Raul. Por quê? Porque é algo específico para provas como, vou colocar aqui para ti, ó, a CAF, né? Então vamos colocar aqui, ó, UFSC, tá aí, e a CAF. A CAF. Ok. Então é aqui que a gente vai encontrar bastante essa parte, UFSC e a CAF. Para UFSC e para a CAF tem que saber, fato. Né? Eu fiz aqui um quadrinho já, eu recém escrevi toda a equação, a matemática, eu vou explicar para você meu passo a passo, para não perder muito tempo, eu já tinha escrito aqui para ti. Tá? Então, como funciona a lei de Raul? De onde vem, do que se alimenta, como se reproduz? O que é isso? Eu vou explicar bem devagarinho, porque a matemática é muito bonita aqui. E repito, provas como URGS e Enem não cobram isso. Apenas provas como o UFSC, a CAF, e provas mais difíceis também, como Federal do Paraná, ITA, enfim, IME, ou provas desse nível, assim, que são provas mais algébricas. Ok? Então eu vou explicar para vocês devagarinho como funciona, é bem fácil, não é difícil não, e é bonito o processo de construção. Agora é fato, não é tão simples quanto a relação que a gente tinha visto de propriedades coligativas apenas qualitativa, ou ainda o fator de Van 't Hoff para soluções 100% ionizadas, que era muito fácil, bastava multiplicar pelo número de íons e tudo bem. Quanto maior a concentração de partículas na solução, maior o tecoabaixamento. Quanto menor o número de partículas dissolvidas na solução, menor o tecoabaixamento. As leis de Raul, elas nos dão um outro patamar algébrico, digamos assim. Então eu vou explicar para vocês bem devagarinho como isso funciona. Vamos lá. Olhem para essa solução aqui que o professor desenhou. Vamos supor que aqui dentro dessa solução, tá? Aqui dentro da solução tenha, vou colocar aqui a flechinha, dentro da solução, tenha água e não somente água, mas açúcar, ok? Então tem água e açúcar, certo? Quanto de água, quanto de açúcar? Eu inventei aqui, ó, uma proporção entre água e açúcar. Eu inventei que dos 100 mols, digamos assim, a cada 100 mols, 90 mols são de água, que eu chamei de N2, e tá, ó, 10 mols são de açúcar, ok? Tá, e daí? Ou glicose, no caso aqui, que é o açúcar do sangue. A glicose, pessoal, ela é sólida. E se ela é sólida, ela não vai evaporar, não vai passar para a fase de vapor. Portanto, ao colocar a glicose aqui dentro, vamos colocar algumas bolinhas de glicose, ó. Vou botar bolinha de glicose, tá vendo? Bolinha de glicose, bolinha de glicose. Essas bolinhas aqui, que vermelhinhas que eu tô fazendo, elas não vão subir, elas não vão evaporar. As únicas bolinhas que vão evaporar são as bolinhas de água. Então, se houvesse, por exemplo, 100% de água, 100% das bolinhas evaporariam, seriam bolinhas de água. Agora, como existe 10% de glicose nesse sistema que eu inventei, 90%, ou seja, 90 bolinhas a cada 100 evaporariam, 10 não. Por quê? Porque a glicose não evapora. Isso, obviamente, baixa a pressão de vapor da solução, porque antes só tinha água e a água evaporava. Agora, com açúcar, o açúcar não deixa a água evaporar, né? No caso, a glicose. Tudo bem? Tá, e daí onde é que tu quer chegar? Tá, eu vou tentar me fazer entender. Antes, a pressão de vapor aqui, ela era 100% exclusividade da água. E agora ela continua sendo também exclusividade da água. Entretanto, ela vai ter uma redução de 10%. Por quê? Porque 10% das partículas são partículas de glicose que não sobem, não evaporam. Portanto, se eu quiser saber, ó, eu fiz aqui uma continha bem fácil para tu ver. Se eu quiser saber a pressão de vapor, tá? Ó, pressão de vapor, tá vendo aqui? Da solução, essa pressão de vapor da solução, ela vai ser 90% da pressão de vapor da água pura. Por quê? Olha, porque se só tivesse água pura, a água evaporaria, então 100%
né, das moléculas que evaporariam seriam moléculas de água. Todas as moléculas que evaporam agora também são moléculas de água. Entretanto, 10% das moléculas que ali estão não evaporarão. Tá? Tentando ser mais didático possível, vamos supor que houvesse apenas 100 bolinhas ali. Tá? E as 100 bolinhas evaporariam. Destas 100, na verdade não as 100 evaporariam, 90 evaporariam. E 10 não evaporariam, ficariam na solução. Por quê? Porque a glicose é sólida e não evapora. Sendo assim, como eu falei para ti, a pressão de vapor da solução ela tem que ser 90% da pressão de vapor da água pura. Porque se houvesse 100 bolinhas e as 100 bolinhas fossem de água, as 100 bolinhas evaporariam. Tudo bem? Agora, se eu tenho 100 bolinhas e destas 100, 10 são de glicose e 90 são de água, apenas 90 vão evaporar. Eu acho que esse exemplo ficou mais didático, né? Sendo assim, ó, a pressão de vapor da solução ela é 10% menor que a pressão de vapor da água pura. Ou seja, a pressão de vapor da solução é 90% da pressão de vapor da água pura. 90%, como vocês podem ver aqui, ó, é a porcentagem da água. Da água, né, exclusivamente nessa mistura. Como tu pode ver ali, ó, tá vendo? 90% dos mols é a quantia de mols da água. Sendo assim, queridos, eu sei que 90% mais 10% dá 100%. Ou seja, a porcentagem da água mais a porcentagem do soluto dá 100% das partículas. Portanto, vamos substituir essa porcentagem da água por porcentagem do soluto. Porque quando eu falo, por exemplo, em propriedades coligativas, não me interessa falar da quantidade de água, mas sim da quantidade de soluto. Então, vamos isolar esse x2 aqui. Para isolar o x2, eu vou passar o x1 lá para o outro lado, assim como tu pode ver. Ó, eu vou pegar esse x1 e vou passar ele para cá, assim. E ó, fiz isso, isolei o x2. Então, x2 vai ser igual a 1 menos x1. Portanto, agora eu vou substituir o x2 por 1 menos x1. Por quê? Porque eu quero fazer uma relação entre a pressão da solução e a quantidade de soluto. Ou seja, eu quero quantificar a redução da pressão da solução. Por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho. Ok? Então, ó, a pressão da solução vai ser igual a 1 menos x1, que nada mais é que, como a gente viu antes, né? O x2 é a mesma coisa que o x2, tá vendo? Vezes o P2, que é a pressão de vapor da água pura, tá? Por quê? Eu já não entendi. Olha, como eu falei para você, se eu quiser saber a pressão de vapor da solução, ó, essa vai ser 90% da pressão da água pura. Porque, repetindo bem rapidamente, se houvessem 100 bolinhas só de água, 100 bolinhas evaporariam. Agora, se houver novas 100 bolinhas e 10 dessas 100 bolinhas forem bolinhas de glicose e 90 forem bolinhas de água, apenas as 90 de água evaporarão. Logo, a pressão da solução vai ser 90% da pressão de vapor da água pura. Tudo bem? Bom, fiz a multiplicação, que é uma multiplicação primária, né? Ó, P2 vezes 1, deixa eu só mudar aqui, pronto. Ó, P2 vezes 1 e P2 vezes menos x1. Então isso vai dar, ó, P2 vezes 1 dá P2, P2 vezes menos x1, P2 menos x1. Tudo bem? Então agora o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou passar, presta bem atenção, ó, eu vou trocar os lados, tá? Ó, eu vou mandar esse menos x1 vezes P2 para lá, para mudar o sinal, tá? E esse P, que é a pressão da solução, vou passar para cá também para ficar com valor positivo no x1 vezes P2, que é o que me interessa, que é a porcentagem do soluto. Então eu fiz isso. Aí eu isolei aqui, ó, tá vendo? Ó, pressão de vapor da água pura vezes a porcentagem do soluto vai ser igual a pressão de vapor da água pura menos a pressão de vapor da solução. E aí que vem algo genial, olha como é bonita a matemática aqui, ó. A pressão de vapor da água pura, que é maior, menos a pressão de vapor da solução, vai dar a variação das pressões de vapor.
que é o ΔP. Tá vendo? Aqui do lado. Então eu posso te dizer que porcentagem do soluto vezes a pressão de vapor da água vai ser igual ao ΔP, que é a variação da pressão. Esse P2 aqui, que é a pressão de vapor da água, está muito baixo astral, né? Vamos passar ele aqui para baixo. Assim, pode ser? Aí eu consegui descobrir algo que é incrível. Ou seja, a variação da pressão de vapor, né, total, que é a variação da pressão de vapor da água menos a pressão de vapor da solução, dividido pela pressão de vapor da água pura, vai indicar, vai me dar exatamente a quantidade de soluto que tem. Viu só que coisa incrível? Ou seja, se eu dividir a variação das pressões pela pressão da água pura, eu descubro quanto de açúcar, quanto de sal, quanto de, enfim, whatever, qualquer soluto eu pus dentro da solução. Viu só? Tá aí daí. Bom, antes de prosseguir, é interessante salientar que essa coisinha aqui, ó, ΔP dividido por P2, nós químicos chamamos de pressão relativa. Sabe quando tu fala de umidade relativa do ar? É assim que a gente calcula ela, né? A gente calcula a umidade relativa do ar a partir dessa variação. E a pressão absoluta é a pressão relativa mais a pressão atmosférica. Mas aí já é uma outra coisa, não é do nosso interesse agora. Tudo bem, só queria salientar isso. Tá aí agora, posso parar por aqui? Posso desistir? Posso, enfim, vender Rinodê para viver e parar de estudar? Não. X1, querido, é a porcentagem de soluto. E porcentagem nos leva para um outro viés agora das soluções. Porque como é que eu descubro a porcentagem de soluto numa solução? Ó, é só fazer o número de mols do soluto dividido pelo número total de mols da solução. Bah, é impossível fazer isso. Mas a gente recém viu isso aqui no início. Ó. Por exemplo, quantos por cento 10 mols corresponde a 100 mols? Ah, que pergunta difícil. Não, 10 mols em 100 é 10%. Ou seja, eu só dividi, vou colocar aqui para ti, ó, 10 dividido por 10 mais 90, que é o total dos mols das partículas na solução, né? Então, olha só, é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá vendo? Olha aí, número de mols do soluto dividido pelo número total de mols da solução vai dar a porcentagem de soluto. Como essas soluções elas são muito diluídas, isso é uma coisa muito interessante, esse valor aqui do soluto, ó, que eu estou marcando para ti, ele é muito pequeno. Então ele não vai surtir um efeito muito grande na conta. Por exemplo, ó, dividir, vamos supor, 10 por 100 ou 10 por 90 não vai dar um valor absurdo na matemática. E olha que 10 já é um valor alto, né? De soluções diluídas, às vezes tem 0,1%, 0,9%, são valores muito pequenos. Por exemplo, pega um soro fisiológico, ele é em média 0,9%. Ou seja, é um valor muito pequeno, muito diluído. Portanto, tu pode matematicamente, ó, tirar esse N1 daqui. Ele não vai fazer diferença. Portanto, a porcentagem do soluto, basicamente em soluções diluídas, fica assim. Número de mols do soluto dividido pelo número de mols da água. Viu só que é o solvente. Lembrando um pouquinho de soluções, número de mols nada mais é que a massa qualquer dividido pela massa molar da tabela. Bem como vai se aplicar para a água também. Massa qualquer dividido pela massa molar da água. Então agora eu vou fazer essa continha. Ó. Conserva a primeira fração e inverte a segunda. Então eu vou ter, ó, massa do soluto qualquer pela massa molar do soluto, vezes a massa molar da água, e aí vem algo que é muito importante. A massa molar da água é sempre a mesma, é sempre 18, né? Não vai mudar, é solução aquosa. Então isso aqui vai ser sempre igual, sempre 18, dividido por uma massa qualquer de água que a gente coloque na solução. Tudo bem? Tá aí, e onde é que tu quer chegar? Bom, como a massa molar da água nunca vai mudar, e vai ser sempre solução aquosa, né? Pelo menos nas soluções mais comuns do ensino básico, isso é uma constante. E a gente chama isso de constante, no caso, como estamos vendo o abaixamento da pressão de vapor, tonoscópica. Ó, o M1, presta bem atenção que essa parte agora, que é o final, é muito importante. Ó. M1 dividido por massa molar do soluto indica o número de mols do soluto, como a gente viu antes. Tudo bem? E número de mols do soluto dividido pela massa do solvente é uma outra concentração, cujo símbolo é W, de weight, né, de peso,
e chamamos de molalidade, tá? Molalidade, que é o popular mols do soluto por quilo de solvente. Por isso que a gente faz número de mols dividido pela massa. Entretanto, ela é muito útil para solutos solventes diferentes, porque, né, 1 quilo de etanol tem a mesma massa que 1 quilo de água, entretanto os volumes não são iguais. Porém, como a gente só usa água, dá para trocar molalidade por molaridade, porque 1 quilo de água tem o volume de 1 litro e molaridade é mol por litro. Tudo bem? Logo, se a gente agora montar toda a formulinha, como a gente acabou de ver, ó, é basicamente número de mols por massa do solvente, ou seja, por volume do solvente, isso é concentração molar. E a gente descobre a fórmula da lei de Raoult, que é ΔP dividido por P, que é a pressão de vapor da água pura, tá? Vou escrever aqui da água pura, vai ser igual a uma constante vezes a concentração. Então, eu deduzi para vocês toda a lei de Raoult. Isso se aplica a todas as outras propriedades coligativas, porque se pensou assim, ó, se o abaixamento da pressão de vapor funciona desse jeito, todas as outras também. Por exemplo, a variação da temperatura de ebulição vai ser igual a uma constante ebuliométrica, que tem que ser dada para ti, vezes a concentração. Tá vendo? Ó, a diminuição da temperatura de congelamento vai ter que ser igual a constante criométrica vezes a concentração. Tá vendo? E como a gente já fez, vou mostrar aqui no caso da pressão a pressão osmótica, o professor já fez em aula isso para ti. Ó, π vezes V igual a N vezes R vezes T. Então, π vai ser igual, vou passar esse V para cá, N dividido por V, vezes R vezes T. Número de mols por volume é concentração molar, vezes R, que é uma constante, 0,082 atm litro Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin, vai ser igual a π. Então, observa que é a mesma coisa, ó. A variação da pressão osmótica vai ser igual a constante, que é o R, vezes T, vou colocar aqui primeiro, né? Isso é uma constante, o R que é uma constante, vezes a concentração. Lembrando, pessoal, que eu já vi na UFSC, em particular, eles usarem molalidade. Se eles usarem molalidade, basta colocar aqui embaixo a massa do solvente. Massa do solvente. Ok? Isso é bem importante, não esqueça. E essas são as leis de Raoult. No livro vocês têm todas elas aqui organizadinhas. Ó, o professor colocou. Não precisa decorar as constantes são sempre dadas para ti. E lembrem sempre que se houver íon, tem que multiplicar pelo o fator de Van 't Hoff. Certo, queridos? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Eu sei que foi uma aula mais pesada, mais algébrica, mas enfim, em provas mais complexas como essas, ela é importante. Obrigado e até a aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.